Ultimamente o Google lançou uma novidade e nesse vídeo daqui você vai entender como que a gente usa ela, os segredinhos por trás e quais são os diferenciais dessa tabela periódica para as outras. Eu tô nesse cenário diferente hoje porque eu vou usar o meu computador para mostrar para vocês como que a gente usa. Então, vamos lá. A forma mais fácil da gente conseguir acessar é simplesmente digitar no Google 3D Periodic Table. Vai ser o primeiro link aqui. Ou também você pode acessar clicando aqui na descrição. A primeira coisa que eu achei legal pra gente ver é que quando a gente seleciona um dos elementos, ele vai meio que deixar os outros apagados e só mostrar essa cor. Assim a gente consegue ver de uma forma mais clara essa classificação que os elementos têm. Então se a gente clicar aqui no lítio, no sódio, que é mais comum, ele meio que apaga os outros e deixa claro mais essa corzinha aqui pra gente saber a que grupo ele pertence. E como que a gente sabe isso? A gente consegue ver aqui pela essa legendinha aqui que tá escrito aqui embaixo. Só que você percebeu que tá em inglês, né? Pois bem, a gente consegue traduzir com o Google Tradutor aqui na função da página mesmo, vai aparecer aqui metal alcalino, mas por enquanto a tradução e a versão em português não tá pronta, a gente vê bastante erros aqui, ó. Você consegue ver aqui, ó, tá errado aqui traduziu para você, aqui traduziu para como, aqui embaixo tem alguns erros, o elemento aqui em cima fica travado, mas acredito que logo já vai chegar para todas as plataformas a versão em português. Mas essa função aqui, ela é clássica para quase todas as tabelas, né? Mas o diferencial dessa daqui é isso aqui que a gente vê aqui do lado, inclusive já apareceu uma mãozinha aqui, ó, pra gente clicar, que é a representação 3D dos átomos. Vamos começar pelo mais simples de todos, né, que é o hidrogênio. A gente consegue girar ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, dar zoom. E por que isso aqui é um diferencial assim tão grande? Eu particularmente acho muito legal quando a gente vai aprender átomo pela primeira vez, nos modelos mais clássicos, né? Aqui até aparece, né, modelo de representação Bohr, não é obviamente, como de fato é o átomo e a parte da configuração do modelo mais atual, mas num quesito para a gente entender e fazer as coisas básicas de química, isso aqui é ótimo e ganha uma vantagem em relação aos outros. Pelo fato de ele ser 3D, a gente poder mexer ele, vamos pegar aqui, por exemplo, o oxigênio, dá para dar uma noção de que o átomo não é uma coisa 2D que a gente desenha numa lousa ou num papel com uma fórmula de uma elipse e um pontinho no meio. Então, para quem tá aprendendo pela primeira vez, olha só, e quando ele move assim, ó, agora que ele moveu, dá para dar uma noção de que o átomo é uma coisa tridimensional e que pode ser difícil para muitas pessoas entenderem isso na cabeça a primeira vez que está conhecendo esse conceito, né? E como dá para dar zoom aqui, você pode ir mexendo, você pode ir brincando, você pode dar uma entendida na configuração. Esses mais simples são tranquilos, mas, por exemplo, quando a gente está aprendendo pela primeira vez, vamos supor aqui o carbono, a gente consegue ver que na camada de valência, ou seja, a última camada tem 4 elétrons. E aqui dá para enxergar, né? Quando a gente vê que são 4 elétrons, a gente consegue saber os elétrons pela camada de valência a partir da família, né? Que são as colunas verticais aqui. Então, por exemplo, o nitrogênio vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Na tabela, obviamente, dá para saber. Mas aqui, para quem está aprendendo química pela primeira vez, consegue enxergar esses elétrons na última camada de valência e você consegue conferir para ver se está servindo. Lembrando que isso aqui vale mais para esses elementos que ficam aqui nas laterais, né? Esses aqui do meio e esses aqui embaixo é um pouquinho diferente pra gente saber. Mas falando dos elementos aqui embaixo, olha só como que a gente consegue ver a quantidade de elétrons, prótons e nêutrons que tem aqui, né? Agora que eu falei prótons e nêutrons, vale lembrar que essa representação é só uma representação. Os tamanhos disso aqui não tem nada a ver com a realidade. Primeiro porque o núcleo aqui tá muito grande. Você consegue ver aqui tem uma baita de uma bolona e na realidade o núcleo a gente sabe que ele é muito pequenininho comparado com o tamanho da elipse que os elétrons formam ao redor do núcleo, né? Mas mesmo assim a gente consegue contar os elétrons que estão aqui atrás. Eu ainda não gostei dessa função que ele tá sempre girando. Eu acho que deveria ter um pause aqui, pra gente conseguir pausar o elétron, ou pra conseguir pausar o átomo, né? Pra gente contar os elétrons e conferir, sei lá, no estudo ali, também para explicar para alguém, né? Como que a gente identifica. Mas eu acho que com a evolução do sistema, eles talvez coloquem essa pausa aqui na representação. E nos átomos mais simples, né, a gente consegue também contar, nesses mais grandes não dá, né, mas nos mais simples a gente consegue contar os prótons e os nêutrons, né, por exemplo, no hélio aqui é bem fácil, né, 2 prótons, 2 nêutrons. Os prótons são os vermelhos, tá? Eu achei falta dessa legendinha aqui, mas a gente consegue saber comparando com o hidrogênio, que a gente sabe que só tem prótons, né. Já nesses aqui embaixo não dá para contar e a gente vai ter que passar para essas partes das informações
informações que estão escritas. Mas antes da gente chegar nessa parte, eu peço que você deixe um gostei nesse vídeo aqui para me informar que você gosta desses conteúdos assim, de mostrando ferramentas novas que a gente tem na internet, às vezes acaba nem sabendo, para aprender conteúdos de ciência e, enfim, aprender mais conteúdos em geral. E também, claro, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para se tornar um aprendiz. Nós temos o nosso rumo de 5.000 inscritos, então participe clicando no link de se inscrever. Então, continuando nessas informações que tem escrito aqui, a gente vai ter as informações óbvias, né, o símbolo aqui, mas também tem informações que a gente vai utilizar para os cálculos. Tem a massa atômica, a densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, dá para saber a massa atômica, mas também dá para saber o número atômico, né, que é a identidade do átomo, que é o número de prótons. Obviamente, fazendo um menos o outro, a gente acha por forma de cálculos, mas aqui a gente consegue simplesmente ver, né? Por exemplo, aqui tem a massa atômica, mas também aqui em cima tem o número atômico, que é 33. Mas você pergunta, Tá, isso é normal, né? beleza, é normal para todas as tabelas. Mas o que eu achei muito interessante aqui, para a gente ter uma noção de que esses elementos são a classificação de toda a matéria que a gente conhece no universo, pelo menos até agora, tá escrito aqui. E essas letrinhas não são letrinhas, elas são a representação de um elemento que a gente consegue pegar, ver sentido, que a gente é formado, né? Por exemplo, o hidrogênio. Então ele vai trazer algumas informações, algumas curiosidades sobre esse elemento. Por exemplo, aqui, ó, hidrogênio é o elemento mais comum no universo, compondo 75% da sua massa. Então dá para ter uma ideia de alguma característica diferente para esse elemento. Vamos, sei lá, ver aqui do carbono. O carbono é o segundo elemento mais abundante para o corpo humano. Também poderia trazer que é a base da vida, né? Da formação das moléculas, pelo menos as que a gente conhece até agora. Também tem aqui atrás o diamante, ó, mais uma informaçãozinha mais interessante. Vamos pegar de algum elemento aqui, esses elementos que até ele classifica como propriedades químicas desconhecidas, né? Esse aqui, ó, o moscovium, que eu nem sei o nome em português, vamos ver. Ô, cara burro! Moscóvio. Ó, um elemento extremamente radioativo, mais estável na sua forma conhecida do seu isótopo, e ele só tem um tempo de meia-vida de 0,65 segundos. Olha só, ele traz algumas características interessantes, né? E outra coisa que eu também achei muito legal, que eu anotei aqui, é que ele traz o ano de descoberta e quem descobriu esse elemento. Então vamos começar pelo fósforo. Então aqui ele traz, ó, quem descobriu, Hennig Brand, que eu já fiz um videozinho shorts falando dessa descoberta do fósforo. Se você quiser conferir, é só clicar aqui no card. Ou aqui, não sei. Também tem as descobertas mais recentes, né? Que eu acho muito legal ver essas coisas. Por exemplo, aqui do polônio já traz o ano de descoberta. E quem descobriu, né? Famosa Marie Curie e o seu marido Pierre Curie. Também tem o rádio, que também foi descoberta por ela. E agora aqui embaixo você tem esse botãozinho de pesquisa, que obviamente, né? É Google, então vai trazer tudo aí que você quiser. Já traz o botão direto, ele já pesquisa. Isso aí vocês sabem, né? Mas ele já traz automático, só clicar ali. Bem louco! Falando de tabela periódica, não dá para não falar e citar Mendeleev. Então eu vou trazer uma recomendação para você, o livro O Sonho de Mendeleev, a verdadeira história da química. Ele vai contar a história pela busca dos elementos químicos e depois tentar classificar eles e organizar em uma tabela. E a gente tem essa obra de arte, essa obra-prima aqui, uma classificação tão boa dos elementos. Ele vai contar a história dessa busca desde os físicos gregos antigos, passando pela química medieval até a moderna com a fissão nuclear. O link para você comprar esse livro, tanto físico, tanto a versão digital dos aplicativos da Amazon, tá aqui na descrição, é só primeiro você clica aí, faz a sua compra, ajuda aqui o canal. E agora você pode clicar nessa playlist aqui que eu criei especificamente para você que está no período de Enem e vestibular. Nesses vídeos eu apresento conteúdos que caem e são cobrados no Enem em formas aqui de vídeo como vocês me conhecem. Beleza? Te vejo lá. Até!